Olá pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor, tá? Vamos então para o nosso último conteúdo aqui, tá legal? Vamos falar um pouquinho, desculpe, vamos falar um pouquinho, tá? Para a gente encerrar, sobre eletrodinâmica, tá bom? Nós estávamos falando até a última aula, né, justamente sobre a eletrostática, ou seja, a eletricidade estática, imóvel, parada, não era assim? Tá? Nós estudamos lá na eletrostática a força elétrica, tá? Através da lei de Coulomb, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, lei de Coulomb, beleza? Nós estudamos o campo elétrico e suas definições e por que existe, e só faltou um tópico para a gente encerrar, tá? Que é falar sobre o potencial elétrico, tá? Então a gente já sabe que cargas elétricas interagem no espaço através da força elétrica, tá? Mas para que elas interajam, a gente necessita exatamente de um campo. Uma carga produz um campo e a outra interage com esse campo, e daí existe a interação da força, né? Só que existe um outro aspecto ainda, tá? Vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó, uma carga elétrica, tá? Uma carga elétrica Qzinho, por exemplo, tá? E ao redor dela aqui, ó, vamos imaginar certas regiões aqui, ó, esses círculos, por exemplo, tá? Vamos imaginar aqui, ó, tá certo? Esses círculos a gente já viu e já sabe que eles sempre são equidistantes aqui da carga, né? Então daqui até aqui é a mesma distância do que daqui até aqui ou daqui até aqui, tá? Mas pessoal, mas tá, para que isso? O que isso quer dizer com isso, né? A gente não consegue calcular o campo elétrico gerado por ela aqui, ó, tá? Consigo, basta eu usar aquela equação para o campo elétrico, né? Kq dividido por d ao quadrado. E se eu dissesse para vocês, né, que em cada ponto ao redor da carga aqui, ela acumula certa quantidade de energia, ela disponibiliza certa quantidade de energia. Faz sentido para vocês? Tá? Então o que vai acontecer? À medida que você vai tendo pontos diferentes ao redor da carga aqui, ó, cada um desses pontos ele tem uma certa energia acumulada. Tá legal? Essa energia acumulada, tá, é o que a gente chama de potencial, né? É uma energia que está disponível, tá legal? Para a gente realizar trabalho, para realizar qualquer outro tipo de coisa, né? Então, potencial elétrico, né? Essa energia acumulada, energia disponível, podemos dizer assim também, disponível, tá? Em certa região do espaço, tá? Eu só vou colocar a fórmula como calcula, não carece aqui a gente demonstrar ela, tá? Mas é para que você entenda, tá legal? Que ela tem um valor muito interessante para a gente aqui, ó. Então, o potencial elétrico, eu uso a letra V, né? Potencial, pessoal, e tem outros nomes também, tá? Posso chamar de DDP, não, DDP, né? DDP, tá? Que é a diferença de potencial, tá bom? Eu posso chamar também de tensão elétrica, tá? Tensão elétrica, que é o nome que eu vou trabalhar mais com vocês, tá? Mas a princípio o que você precisa saber sobre isso, né, é que o potencial é essa energia que é acumulada pelas cargas terem pelas posições ao redor de uma certa carga elétrica, né? Então veja bem, aqui, ó, tá? Se você colocasse, por exemplo, uma cargazinha aqui nesse ponto aqui, ó, né, onde eu estou marcando de preto, tá? Ela acumularia mais energia do que se eu colocasse um ponto mais longe. Se eu colocasse mais longe, ela acumularia menos energia e por aí vai. E quanto mais próximo da carga, mais energia ela tem acumulada. Energia para quê, professor? Para ela se movimentar, para ela ser acelerada, né? Para ela sair de perto ou então ir em direção àquela carga. Tá legal? Esse é o potencial, tá? Poderia colocar assim também, ó. Energia disponível. Aí vamos ver se cabe. Disponível para que outras
cargas se movimentem ao redor daquela ali, né? Então, o que na prática interessa para a gente, né, é a diferença de energia de um ponto até o outro, tá? Que a gente chama aí, então, de diferença de potencial. É isso que vai interessar para a gente, tá? Na prática, quando a gente for ver aqui agora sobre a corrente elétrica, né? Por que uma carga sai de um ponto e vai para outro? Porque ela vai de um estado de maior energia para um estado de menor energia. Porque lembra, tudo na física, tudo na natureza quer ficar com a menor energia possível. Então, nessa situação, ficar com a menor energia possível, tá, é sair de um ponto de alta energia e para um de menor energia. Tá? Então, quanto maior for essa diferença de potencial, de energia acumulada, mais fortemente a carga quer sair da maior energia para a menor. Tá? Tenha sempre isso em mente, tá bom? As cargas sempre querem ficar com a menor quantidade de energia possível. Beleza, turma? Certo, então, já que você teve uma noção sobre o que é o potencial, tá? Agora a gente pode, de fato, começar a falar sobre o tópico da nossa aula de hoje, tá? Que é a eletrodinâmica, tá bom? Eletrostática, então, né, é aquela situação onde você percebe cargas estáticas, paradas, né? E você analisa toda a interação que existe entre elas com elas paradas, tá bom? Quando a gente parte para a eletrodinâmica, tá legal? A gente já vai para uma outra área da física que vai tratar o que? Das cargas elétricas em movimento. Dinâmica, né? Tem a ver com o quê? Com movimentação, para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá certo? E daí a gente se depara com o conceito de quem? De corrente elétrica, tá? Então, quando a gente percebe que as cargas elétricas elas se movem, né? Onde que a gente tem corrente elétrica, por exemplo, no nosso dia a dia? Eu tenho todo equipamento elétrico para funcionar, ele precisa de quê? De corrente elétrica, né? A energia, por exemplo, está disponível na pilha. A pilha ali, ó, ela tem acumulado um potencial maior em um polo e um potencial menor em outro polo, né? E à medida que você conecta os dois polos, né, as cargas saem de um polo em direção ao outro. E é esse movimento das cargas de um polo para o outro, tá, é que vão fazer com que exista quem? A corrente elétrica. Tá? Então eu poderia definir corrente elétrica como o movimento ordenado de elétrons. Tá? O movimento ordenado de elétrons é o que vai formar para a gente, então, a corrente elétrica. Tá? Então vamos imaginar uma situação aqui. Eu vou tentar desenhar um fio, né? Um fio condutor aqui. Ó. Imagina que ele tem esse formato cilíndrico. Tá? Eu exagerei aqui no meio para você ver como que funciona aqui no meio. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho vários elétrons. Vou colocar eles exagerados aqui, ó, de vermelho. Tá? Então eu tenho aqui vários elétrons, tá certo? E o material metálico, né, antes de eu ligar ele ali, ele está normal, de boa, né? Agora, esse material vai se movimentar naturalmente? Os elétrons se movimentam naturalmente? Não. Eles só vão se movimentar quando eu impuser sobre eles uma diferença de potencial. Lembra que eu falei aqui atrás? Ó? Eu tenho que impor isso aqui para que as cargas se movimentem. Ou seja, eu tenho que fazer com que elas tenham energia e queiram ir para o potencial menor. Ou seja, eu saio do maior potencial em direção ao menor. Tá? Então, por exemplo, o que acontece aqui? Ó? Em termos técnicos, né? Se eu ligar, por exemplo, a bateria aqui, ó, ou seja, ligar o polo positivo e ligar o polo negativo aqui, ó, o que começa a acontecer com aquelas cargas ali? Elas começam a se orientar em direção ao menor potencial, né? Então elas começam a se orientar e se dirigir para o ponto de menor potencial, tá certo? Simplesmente porque eu coloquei aqui uma diferença de energia, né? Então aqui está muito energético esse lado aqui, ó. Então elas querem ir para onde? Para o lugar onde tem menos energia. Então as cargas elétricas vão se movimentar aqui, ó, tá? E esse movimento é de qualquer jeito? Não, né? É um movimento ordenado, vai um em sequência do outro, um vai seguindo atrás do outro, tá? De modo que se você percebesse aqui, ó, se você fizesse um corte, né? Conseguisse fazer um corte aqui assim, ó, tá? Chamando isso aqui de uma
fazer um corte transversal, né? Uma secção transversal, e conseguisse medir quantos elétrons estão passando ali, ou quantas cargas elétricas estão passando em determinada quantidade de tempo, eu conseguiria medir para vocês a corrente elétrica, tá? Para a corrente elétrica, a gente utiliza como símbolo, né, a letra I. Então, matematicamente falando, a corrente elétrica, né, é a quantidade de carga que passa naquela seção transversal em certa quantidade de tempo, tá? Essa é a definição matemática do que é corrente elétrica, tá bom? Então aqui ó, você tem a carga elétrica que é medida em Coulomb, tá? E você tem o tempo aqui que pelo padrão do SI você mede em quê? Em segundos, tá? Coulomb por segundo, essa é a unidade básica da corrente elétrica, ou ainda, né, batizada aí, como a gente já conhece, o ampere, tá? A unidade física ampere, em homenagem ao cientista, tá, que buscou entender e classificar o funcionamento das correntes elétricas, tá bom? Então eu vou medir a amperagem, quantos amperes, né? Toda vez que você falar, a minha bateria de carro ela é de 60 amperes, ou seja, ela consegue fornecer uma corrente de 60 amperes, 60 coulombs de carga por segundo. Isso é muito, professor? Isso é muito. Isso é muito. Tá? Daí a gente já entra até nos efeitos que a corrente elétrica pode causar, não é? Eu tenho, por exemplo, o efeito térmico, tá? Você vai perceber que todo equipamento elétrico e eletrônico que funciona com corrente elétrica, ele vai o quê? Aquecer, tá? Aquecer. Esse efeito térmico a gente chama de efeito Joule ou Joule, né? Toda vez que você ouvir falar em efeito Joule, é a dissipação de calor, tá? Devido à passagem de corrente elétrica. Observa no seu cotidiano, né? Pergunta para você, a sua televisão ela esquenta? Resposta, sim. Se você for lá atrás dela, você vai ver que alguma região dela vai estar quente. O seu computador esquenta? Sim. O seu celular esquenta? Sim. Quando está carregando, quando está usando, né? Todo equipamento, todo, não tem nenhum que não esquente, né? Todos os equipamentos eletrônicos esquentam, tá bom? Justamente por causa daquele efeito que térmico ali, tá certo? Existe um outro efeito interessante que a gente vai estudar mais para frente, tá? Que é o efeito magnético, tá bom? O que é o efeito magnético, professor? Pessoal, toda vez que você tem uma corrente elétrica circulando em um fio, tá? Ela vai produzir o quê? Magnetismo, campos magnéticos, tá legal? Isso é natural. Corrente elétrica, a eletricidade funciona assim. Um produz magnetismo e o magnetismo produz eletricidade. Mas eu deixo isso mais para frente, é o nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? E nós temos também o efeito fisiológico, tá? Fisiológico. O que é o efeito fisiológico, professor? Gente, o efeito fisiológico é o fato de você tomar o quê? Choque, né? Um choque, tá legal? É o efeito fisiológico mais evidente que a gente tem da corrente elétrica, tá? Então, toda vez que você estiver em contato com a corrente elétrica, você provavelmente vai estar submetido a um choque. Você vai tomar um choque. O que é o choque, na verdade, né? É a corrente elétrica passando pelo seu corpo, tá legal? E perceba o seguinte, isso é muito perigoso, né? Correntes elétricas de 3 mA, tá? Ou 0,003 ampere já podem matar uma pessoa, dependendo da condição física, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá legal? A gente tem que tomar muito cuidado com mexer com instalação elétrica, né? A gente tem que saber o que está fazendo, tá certo? Não é só falar, eu vou trocar o chuveiro ali, vou mexer ali, vou ligar um fio no outro e vai dar certo. Não, você tem que tomar muito cuidado, tem que ter experiência e conhecer o que você está fazendo. Eletricidade não é brincadeira, tá, pessoal? Principalmente quando nós falamos de corrente elétrica, né? Então, por exemplo, se você fala assim, professor, então, por exemplo, se eu pegar na rede de energia, por exemplo, tem, sei lá, 13 mil volts, né? Se eu pegar nela, eu vou morrer? Depende, tá? O que mata não é a tensão elétrica, não é a diferença de potencial, tá? O que mata é a corrente elétrica,
tá legal? É ela que mata, é ela que passa pelo seu corpo e, né, faz um estrago nele, se a gente pudesse dizer assim, né? Só para complementar essa parte inicial, né? Então você já sabe que a corrente elétrica depende do potencial, de quanta energia está acumulada, tá? Essa energia, pessoal, eu coloquei aqui, mas não coloquei a medida, né? Esse cara aqui, ó, tá? A unidade de potencial elétrico é o volt, tá? A voltagem que vocês já devem ter ouvido falar na sua vida aí, tá? Quantos volts, tá legal? Então a unidade básica para o potencial é essa, tá? Então a gente vai relacionar os volts com os amperes, tá certo? Para você perceber como que se trabalha com esse tipo de situação, tá? Bem resumidamente na eletrodinâmica. Tudo bem, pessoal? Então é isso que você precisa saber a princípio sobre a corrente elétrica, tá? Vamos passar um pouquinho aqui para frente para outro tópico bastante importante, tá? Quando se trabalha com correntes e tensões elétricas, tá? Na eletrodinâmica, essa grandeza física aqui é muito relevante, tá? Nós chamamos ela de resistência elétrica. Vamos de novo fazer aquele desenho ali em cima, ó, que eu fiz para vocês, tá? Vamos dar um outro enfoque nele aqui agora. Então vou colocar aqui, ó, de novo meu fio com um zoom aqui nessa parte, né? Vamos colocar aqui de novo, ó, os nossos elétrons aqui, ó, as bolinhas em vermelho, tá bom? Agora eu vou colocar aqui também, né, as cargas positivas, os prótons que ficam imóveis, né, que eles não se movimentam. Vamos situar eles aqui também, ó. Beleza, coloquei ali, ó, tá? O que que vai acontecer, o que você espera que aconteça quando eu submeter esse material aí a uma diferença de potencial, esse condutor metálico a uma diferença de potencial, tá? O que você espera que aconteça, né? Na verdade, esse carinha aqui, ó, tá? Esses elétrons começam a se movimentar no sentido do maior para o menor potencial, tá? No sentido do maior para o menor. E aí, ó, só que ele consegue ir em linha reta de boa sem encontrar dificuldade nenhuma? Não. Ele vai aqui, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ele vem, atinge aqui o próton, bate em outro, bate nesse daqui, vai batendo aqui, ó, até com que ele consiga sair, né? Tá vendo como é dificultoso para ele sair dele de dentro, né? Para ele sair e atravessar aquela parte, tá legal? Isso é o que a gente determina de resistência elétrica, tá? Resistência elétrica, ela mede a dificuldade de passagem da corrente elétrica. Passagem da corrente elétrica. Perfeito? Tá? Então existem certos materiais que vão oferecer maior e menor resistência à passagem da corrente elétrica. Tá certo? E aqui eu já quero tocar num ponto com vocês, né, que a gente não tocou antes. Mas aí você vai falar assim, professor, vem cá, se esse cara aqui é o elétron, né, como que o elétron vai para o lugar negativo? Não é verdade? Você está falando para mim que o elétron que se movimenta é só ele que se movimenta. E como que você me fala e afirma que ele vai para o lado negativo, do maior para o menor potencial, né? Isso aqui, pessoal, só para a gente finalizar essa discussão, né? Isso aqui é um ponto muito importante da gente fazer análise na corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, ela pode ter dois sentidos que a gente avalia, tá? Nós temos então o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional, tá? Pessoal, qual é a diferença? Para que você está me falando isso, né? Pessoal, na real, quem é que quem é que transporta a energia elétrica de um ponto até o outro, tá? O sentido real é o movimento de quem? Do elétron, tá? Eu venho batendo nessa tecla desde o começo do curso de física do terceiro ano, né? A única carga elétrica que pode se movimentar é o elétron. E não seria diferente aqui. O sentido real, desculpe, é o movimento do elétron, tá certo? E quem é o sentido convencional, que a gente convenciona a trabalhar, tá legal? É o movimento do próton, tá certo? É esse cara aqui, ó,
que a gente considera no sentido convencional. Então, quando eu estou me referindo à resistência elétrica aqui, que ele vai do potencial maior para o menor, qual é a corrente que eu estou me referindo, né? É o sentido convencional da corrente. Convencional, tá? Eu estou, né, falo para você, olha, a corrente vai nesse sentido porque eu considero que é o movimento do próton se deslocando daqui para lá. Mas você sabe que a real mesmo, qual que é? Tá? O sentido real é o contrário, tá bom? Só que a gente costuma trabalhar sempre com o sentido convencional, né? Então vamos considerar assim mesmo, né? Vamos considerar sempre o sentido convencional, do polo positivo para o polo negativo, que é como a gente sempre trabalhou. Mas isso não faz diferença na nossa análise aqui, ó. A resistência elétrica continua sendo esse mesmo parâmetro, tá? Então, se você fizer aqui, ó, colocar uma certa diferença de potencial aqui e medir uma certa corrente elétrica em determinado material, tá? Se você fizer essa razão aqui, ó, diferença de potencial sobre corrente elétrica, você sempre vai ter o que? Uma constante, né? Se você colocar 10 volts, você vai receber, por exemplo, 2 amperes de corrente. Se você dobrar, colocar 20 volts naquele material, você vai receber o dobro, né? Se você colocar 40, você recebe o dobro de novo, tá? De modo que você vai perceber que vai sempre existir uma razão aqui, é sempre uma constância, né? O que eu posso dizer então? A razão entre a tensão colocada no material, ou seja, quantos volts eu coloquei no material, dividido por quanta corrente passou por ele, isso vai ser igual a exatamente quanto? A própria resistência daquele material ali, ó, tá? Então esse R aqui, ó, é uma grandeza física que nós chamamos de quê? De resistência elétrica, tá? Elétrica. Qual é a unidade de medida, professor? Volt dividido por ampere. Mas para ficar mais bonitinho, né, a gente chama como? Com essa letrinha grega aqui, ó. Mas isso aqui ficou feio, hein? Com a letra grega ômega, né? Eu não estou conseguindo desenhar aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí, ó. Essa letrinha grega ômega, tá? O nome dessa unidade aqui chama-se Ohm, em homenagem ao cientista que, né, realmente trabalhou e se dedicou ao estudo da resistência elétrica, tá? Essa aqui é o que nós chamamos de primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm vai falar justamente sobre a relação entre tensão e corrente em um elemento que tenha resistência elétrica, que seja um resistor ôhmico, que obedeça à lei de Ohm, tá? Tranquilo, pessoal? Tá? Então é assim que você tem que avaliar a resistência elétrica, tá bom? Existe uma outra forma de você avaliar a resistência elétrica, tá? Vamos considerar de novo aqui, ó, esse fio aqui, ó, tá certo? Considera que ele tem aqui, ó, um certo comprimento, né? Eu peguei aqui o comprimento desse fio L, tá? Aqui, ó, se eu fizesse um corte transversalmente, eu observaria justamente o que é um círculo, né? Então eu pegaria a área de seção transversal aqui, ó, tá? E a característica do próprio material. E eu poderia determinar qual é a resistência desse material. Como é que a gente faria isso, né? Então eu vou escrever para você aqui, ó, a segunda lei de Ohm, tá? Segunda lei de Ohm, ela calcula a resistência elétrica de uma forma aqui, ó. Deixa eu escrever a fórmula que eu já te explico como que você trabalha com cada um desses termos, né? Então aqui, ó, a resistência elétrica R, essa mesma aqui, ó, tá? É igual a comprimento do fio, tá? Vamos colocar aqui, ó, comprimento do fio, tá? Em que? Em metro, geralmente em metro, tá? Dividido pela área de seção transversal, vamos colocar aqui, ó, a área de secção transversal, tá? Em geral também metro quadrado, tá? Tudo isso multiplicado por quanto? Por esse carinha aqui, ó. Quem que é esse carinha? Tá? Eu chamo isso aqui, ó, de resistividade, tá? Resistividade do material. A unidade aqui, ó, é o ohm vezes metro.
Agora, vamos entender o que é isso aqui, o que é resistividade, antes da gente continuar, né? A resistividade, pessoal, é uma característica intrínseca do material. Cada material tem uma resistividade diferente, outros menos, outras mais. Quanto maior a resistividade do material, mais o material resiste à passagem de corrente elétrica, né? Pensa comigo aqui, ó. Os condutores que nós temos na nossa casa, tá? Em geral, eles são feitos de cobre. Por quê? O cobre é um bom condutor elétrico e oferece baixa resistividade, ou seja, eu não vou perder muita energia, tá legal, ao longo desses condutores por efeito Joule. Ao passo, por exemplo, se eu colocasse o ferro conduz eletricidade? É um metal, né? Só que ele tem baixa resistividade? Não, ele tem alta resistividade. No momento em que ele tem alta resistividade, o que vai acontecer? Ele vai transmitir corrente elétrica? Vai, mas ele vai perder muita energia. Ou seja, toda a energia que eu tenho no início não vai chegar no fim, vai ser perdida ao longo do caminho, né? Por conta que esse material ele tem o quê? Uma alta resistividade, né? É assim que o ferro faz, tá legal? Então a gente tem que imaginar essas situações, tá certo? Então a segunda lei de Ohm, né? Ela vai falar justamente sobre isso, sobre a resistência elétrica de um fio, onde você conhece o seu comprimento, a sua área de seção transversal, tá? Quando você corta ali, e a sua resistividade, o material que compõe ele. Então não confunda resistência elétrica com resistividade. Resistência elétrica é a propriedade física, tá, daquele objeto, tá certo? Daquele objeto tem que resistir a passagem de corrente elétrica. E a resistividade é a característica de cada material, tá? A característica de cada material tem de resistir mais ou menos a passagem de corrente elétrica, tá bom? Então são essas duas leis que vão governar aí para a gente, né, o estudo da eletrodinâmica, principalmente quando nós falamos de resistência elétrica. Perfeito, pessoal? Estão comigo aqui então? Tá? Vamos passar então para resolver uma série de atividades, tá bom? Para a gente fixar o nosso conhecimento aqui, tá? Então, caso você não tenha entendido o que a gente trabalhou aqui, volta um pouquinho, né? Ouve a explicação novamente, tá certo? Desculpe, qualquer dúvida, entre em contato comigo para a gente poder solucionar, tá? Vamos às atividades aqui então, ó. Um pouquinho sobre cada coisa, né? Uma corrente elétrica de intensidade 5 A percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Vamos identificar o que nós temos aqui, ó. 5 A. 5 A é a própria corrente elétrica, tá ali, tá? Determine o valor da carga, ou seja, o que, tá legal? Que passa, tá, no intervalo de tempo em 1 minuto, tá legal? Então você sabe que a corrente elétrica é determinada por quantidade de carga que passou dividido pela quantidade de tempo que passou, né? Vamos colocar cada um aqui no seu lugar então, ó. Colocando cada um no seu lugar, tá? Eu sei que, ó, aqui, ó, vamos colocar aqui na frente. Portanto, 5 é igual, quero descobrir a carga que passou, né? E o tempo. Só que, pessoal, lá atrás eu informei para vocês que eu tenho que trabalhar com esse tempo sempre em quê? Em segundos, né? Então, 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, ao invés de usar aqui 1 minuto, eu vou usar 60 segundos. Por quê? A unidade ampere, ela é justamente quanto? Coulomb por segundo, tá? Então, aqui, ó, 5 é igual a Q dividido por 60. Agora sim, né? Então, o 60 está dividindo, passa multiplicando. Q, 5 vezes 60. Então, quanto que vale a carga que passou nesse intervalo de tempo? 30 Coulomb. Né? 300. Tá? 300 Coulomb de carga passou. Legal? Se você quisesse saber quantos elétrons passaram ali, eu poderia recorrer lá à equação fundamental da eletrostática, né? Ó, princípio da quantização da carga elétrica, tá certo? Em dizer que a carga é múltipla de uma quantidade fundamental. Então você conhece a carga, sabe quanto vale a carga do elétron e consegue descobrir quantos elétrons passaram aqui naquele momento. É importante, tá? Você lembrar disso aqui. Mas para o nosso problema a resposta fica como? 300 Coulomb, tá bom?
Simples, simplesinho, né? Vamos passar para o próximo aqui, ó. Vamos anotar o que a gente tem aqui, ó. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor, sabendo que a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, anotando aqui, ó, eu tenho quem? A quantidade de elétrons. Então, agora eu tenho esse N aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, né? E o meu tempo que passou 4 segundos. A pergunta é, qual é a corrente elétrica? Para eu calcular a corrente elétrica, eu preciso saber a quantidade de carga que passou e a quantidade de tempo. Tenho tempo e não tenho a carga. Mas eu consigo encontrar a carga? Consigo. Eu acabei de falar para vocês ali em cima, ó. A carga elétrica ela é quantizada. Q é igual a N vezes E. Tá? Então veja bem. Passaram quantos elétrons? Tá? 2 vezes 10 a 20. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? 2 vezes 10 elevado a 20 vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Lembra como faz isso aqui? Ó? Vamos multiplicar os dois números. 2 vezes 1,6, 3,2. 10 a 20 vezes 10 a menos 19. Conservo a base e somo os expoentes. Tá? Vou somá-los ali. Ó. Então, como é que vai ficar essa situação? 10 a 20 menos 19, 10 elevado a 1. Que é a mesma coisa que 10, né? 3,2 vezes 10, 32 coulomb. Professor, essa é a resposta? Não. A resposta é qual é a corrente elétrica. É isso que eu estou perguntando. Então, vamos aqui de novo. Ó. Corrente elétrica. Quanta carga passou? 32 coulomb. Quantos segundos passaram? 4. Então, minha corrente elétrica nesse caso aí foi de quantos ampere? 8 ampere. Tá? Então, você tem que lembrar dessa situação aí, né, da quantização da carga elétrica para poder resolver essa questão. Beleza? Então, comigo, pessoal, bem simples esse daí. Aplicação direta da fórmula do cálculo da corrente elétrica. Tá? Vamos passar para o próximo aqui, ó, tá bom? Para a gente chegando ao fim já. Um fio condutor foi ligado a um gerador ideal, que mantém entre seus terminais uma tensão de 12 volts. Determine o valor da resistência, tá, desse fio. Tá legal? E aí, gente, como é que a gente pensa em fazer aqui? Pronto, pessoal. Fiz uma pausa aqui porque eu esqueci de colocar uma informação, né? Então, determine o valor da resistência desse fio sabendo que por ele passam quantos amperes de corrente? 2 amperes. Então, olha só. A minha tensão, 12 volts, tá? E a corrente elétrica? Não sei. Aliás, sei sim. Vale 2. E eu quero saber quem é a resistência elétrica, não é? Então, eu posso escrever aqui, ó, que a tensão elétrica é a resistência vezes a corrente, né? Essa aqui, ó, primeira lei de Ohm, beleza? Tá? Primeira lei de Ohm. Então aqui, ó, 12 é igual a R vezes 2, tá? Então R vai valer quanto? 12 dividido por 2, 6, tá? Resistência desse condutor desse fio aí, tá bom? 6 ohms, tá legal? 6 volts por ampere, por exemplo, né? Mas vamos trabalhar com ohm. Tá bom? É uma resistência alta ou baixa, professor? Uma resistência pequena, por assim dizer. Tá? Então, bem simples. Aplicação direta, então, da primeira lei de Ohm. Vamos aplicar de novo ela aqui, ó, em uma outra atividade. Tá? Aqui, ó, exercício 4. Por um resistor, faça passar uma corrente elétrica I e mede-se a diferença de potencial U, ou V. Tá? Sua representação gráfica está esquematizada abaixo. A resistência elétrica em ohms do resistor é de quanto? Então, olha só. Agora ele não me deu em forma textual, ele me deu na forma gráfica. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a tensão no eixo das ordenadas e a corrente elétrica no eixo da abscissa. U em volt e a corrente em miliampere. Tá? Então, como é que eu vou fazer para determinar a resistência elétrica? Tá? Antes da gente entrar nesse tópico, pessoal, nesse assunto, né, para a gente resolver, que é rapidinho, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, ó, tá? Sempre que a relação entre U e for linear,
tá? Nós estamos falando de um elemento que chama-se resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico, professor? O resistor ôhmico é aquele que obedece à lei de Ohm. Sempre que a relação deles for linear, uma reta assim, ó, ele é um resistor ôhmico, obedece à lei de Ohm. Professor, existe algum que não obedece? Existe. Todos aqueles que não são retas, por exemplo, podem ser assim, ó, curvas que crescem assim, ou então curvas que são assim, tá? Todos esses aqui, ó, são exemplos de quê? De resistores ou elementos, tá? Não ôhmicos, tá? Eles ainda têm resistência elétrica? Tem. Eles oferecem resistência elétrica, mas eles não vão obedecer à lei de Ohm, tá? Então vou colocar aqui para você lembrar, ó, não obedece à lei de Ohm. Beleza? Certinho, então? Tá? Então agora vamos voltar à nossa discussão lá do começo, tá? Então aqui, ó, eu preciso saber pelo menos um potencial e uma corrente elétrica, né? Onde que eu vou saber? Aqui, ó, nesse ponto, tá? Nesse par ordenado aqui, ó, eu sei que a tensão vale 20 volts e a corrente elétrica vale quanto? 25 mA. Vamos tirar aqui, ó, 20 volts, 25 mA, tá? Basta agora encontrar qual é a resistência. Agora lembra o seguinte, esse milha aqui, professor, posso usar ele? Eu tenho que tirar, né? Eu não posso fazer volt dividido por miliampere. Eu tenho que fazer volt dividido por ampere. Como é que eu tiro o milha daqui, ó? É a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3, ou então dividir por 1000, tá? Agora sim, vamos aplicar a lei de Ohm aqui, ó. Resistência igual a tensão dividido pela corrente. 20 dividido por 25 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 20 vezes 10 elevado a 3, né? Subi e tirei o sinal, dividido por 25, tá certo? Então aqui, ó, vai ficar como? 20 vezes 1000, 20.000, dividido por 25, tá? Resposta pra gente aqui, ó, vou pegar minha calculadora e fazer 20.000 dividido por 25, tá? Isso aqui é exatamente igual a 800 ohms. É uma resistência alta? É. Tá vendo o efeito da resistência elevada? Resistências altas, as correntes são baixas e vice-versa. E a resistividade, a corrente baixa, elevada, né? Porque a resistência é o quê? Pequena, tá bom? Então, corrente alta, resistência baixa. Corrente baixa, resistência alta. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, a resposta é 800 ohms. Aí eu vou marcar aqui, então, a letra C. Beleza? Certinho, então? Tá? Por último aqui, ó, vamos fazer um exercício aplicando a segunda lei de Ohm, tá bom? Vamos aplicar ela aqui, ó. Então, o que vai acontecer, ó? Como é que vai ser? Leiam comigo aqui, ó. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados, tá? Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm por milímetro quadrado por metro, determine a resistência para 5 metros desse fio. Vamos ver se as unidades estão compatíveis aqui, ó, para eu aplicar a segunda lei de Ohm, né, ó, resistividade, comprimento e área, tá? Então, a minha resistividade, 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Comprimento, 5 metros, tá? E a área de seção transversal, 10 milímetros quadrados. Milímetro quadrado com milímetro quadrado, ok. Metro com metro, ok. Ohm, beleza. Então eu posso aplicar direto aqui, ó, tá? Como vai ficar então? 2,1 vezes 10 a menos 2 vezes o comprimento desse fio, 5, dividido aqui por quanto? Por 10. Né? Então minha resistência vai ser de quanto? 2,1 vezes 5, 10,5 vezes 10 a menos 2 dividido por 10.
Isso aqui é a mesma coisa que 10,5, tá? Vezes 10 elevado a menos 3, tá certo? Dividido por 10, eu subtraio 1 no expoente aqui, ó. Essa é a minha resposta final. Tem ela para eu marcar lá? Eu estou vendo que só tem 10 elevado a 2 e menos 2, né? Então eu já vou excluir de cara as que não podem ser, por exemplo, essa aqui não pode ser, que está elevado a 2 positivo, né? Essa aqui também não pode ser, essa aqui também não vai ser, tá? Qual que é a hipótese aqui, ó? Vamos transformar esse número em notação científica. A vírgula está aqui, vou andar uma casa com ela para frente. Quando eu ando com ela para a esquerda, eu somo 1 no expoente. 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 ohm. Tá? Agora sim, eu tenho a resposta da minha questão aqui, a letra C. Tá legal? Certinho, pessoal? Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de eu finalizar aqui o vídeo, eu quero só mostrar para vocês, vou diminuir aqui na verdade, tá? Um pequeno mapa mental que eu achei muito interessante aqui na internet, queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Vamos arrastar ele aqui, tá? Colocar ele aqui na tela, tá bom? Eu achei ele muito interessante, tá? Ajuda vocês demais a estudar aí, ó. Tá? Então eu vou deixar aqui um pouquinho na tela, um segundinho, enquanto eu vou falando aqui pra gente finalizar o vídeo, tá? Então, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu estou à disposição para ajudar vocês, tá certo? Com essa aula aqui, eu acredito que vocês têm capacidade suficiente de fazer as tarefas que eu vou enviar essa semana, tá bom? Então, uma boa semana a todos, bom trabalho, fiquem com Deus, bons estudos, tá? Eu estou à disposição. Entre em contato comigo para a gente tirar quaisquer dúvidas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.